Bem, gente, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre orações subordinadas, vamos falar hoje sobre orações subordinadas adverbiais. Bem, o que é uma oração subordinada adverbial? Nós já sabemos parte do conceito desta frase. Eu já sei o que é uma oração. Eu sei que oração é quando tem verbo, subordinada é quando ele é uma oração dependente, e adverbial é porque exerce funções sintáticas de advérbio. Bem, mas qual é a função sintática que um advérbio pode ocupar? Bem, todo advérbio ele só pode ser adjunto adverbial. Bem, então eu já estou confirmando que uma oração subordinada adverbial, ela vai funcionar como adjunto adverbial. Toda oração adverbial funciona como adjunto adverbial. Bem, vamos ver isso na prática, como sempre, né? Naquele ritmo. Primeiro a gente vê um período simples, né? Um período menorzinho, e depois vamos para um período composto e ver como isso se dá de fato. Bem, na pequena oração, chegou tarde. Bem, chegou tarde, eu vou ter um sujeito oculto, que vai ser ele, não aparece, por isso é oculto. Eu tenho um verbo intransitivo, quem chega, chega, ok? Ele não precisa de complemento, e tenho aqui a palavra tarde. Tarde é um advérbio. Por que que é um advérbio? Porque ele dá a ideia de tempo. Não sei se vocês se lembram, os advérbios dão ideia de tempo, lugar, afirmação, causa, consequência, intensidade. E são essas relações que nós vamos ver no estudo de hoje. Bem, então tarde dá a ideia de tempo. Se dá a ideia de tempo, só pode ser um advérbio, e o advérbio só tem uma função sintática, que é o adjunto adverbial. Repetindo, todo advérbio, ele só pode ser adjunto adverbial. Advérbio não pode ser sujeito, não pode ser objeto, advérbio não pode ser predicativo, não pode ser adjunto adnominal. Advérbio só pode ser adjunto adverbial. Bem, algumas características que a gente tem que ressaltar com relação ao estudo das orações adverbiais. Que características são essas? Bem, primeiro aqui eu separei o seguinte, que elas são iniciadas por conjunções adverbiais. Isso aqui a gente vai ver no estudo seguinte, é bem parecido com aquele estudo das coordenadas, lembram? A gente olha a conjunção, classifica a oração. Só que, assim como nas coordenadas, vão haver as exceções. E nessas exceções nós vamos nos ater um pouco mais, a fim de evitar algumas confusões. Bem, uma outra característica é que a ordem inversa resulta em uso obrigatório de vírgula. Bem, o que isso quer dizer? Bem, nós vimos que nas demais orações subordinadas, primeiro eu tenho uma oração principal e depois eu tenho uma oração subordinada. O que isso quer dizer? Quando essa ordem for inversa, ou seja, quando primeiro tiver uma oração adverbial e depois uma oração principal, aí sim eu preciso de vírgula, porque a ordem está inversa. Porque o que normalmente acontece é eu ter a seguinte ordem: oração principal, oração subordinada. Bem, quando essa ordem se inverter, será uso obrigatório de vírgula. Bem, eu separei aqui um outro período, né, um pouquinho maior, para que a gente possa fazer uma relação entre esses dois primeiros. Chegou tarde, eu tenho um período simples, eu só tenho uma oração. Chegou quando era tarde, eu tenho um período composto, eu tenho duas orações, relembrando que o número de orações é proporcional ao número de verbos. Eu tenho o verbo chegar e tenho o verbo ser. Então, aqui a gente vai fazer a seguinte questão, nós vamos separar as orações. A minha primeira oração é chegou. Essa primeira, nós vamos chamar de oração principal. Se esta é a principal, obviamente que a outra só pode ser uma oração subordinada. Bem, vamos botar aqui adverbial para poder fazer a relação com essa outra aqui. Bem, tarde e quando era tarde, elas têm o mesmo conteúdo semântico. Tarde e quando era tarde querem dizer a mesma coisa.
Só que com um agravante. Aqui, o meu adjunto adverbial tem verbo. Se tem verbo, logo é uma oração. A minha oração dá ideia de tempo. Então, qual é a classe gramatical que dá a ideia de tempo? Advérbio. E uma oração que funciona como adjunto adverbial só pode ser uma oração subordinada adverbial. Vamos ver aqui as características que nós ressaltamos. Bem, o que eu digo aqui? Que elas são iniciadas por conjunções adverbiais. Gilmar, quem é a conjunção? Eu tenho a conjunção quando. Então aí eu já tenho um divisor d'águas. A conjunção adverbial vai ser o divisor d'águas, porque ela vai indicar onde termina a oração principal e aonde inicia a oração adverbial. Nós já vimos essa relação nas orações adjetivas e nas orações substantivas. Lembram? A conjunção integrante e os pronomes relativos vai ser a mesma função. Oração subordinada adverbial é iniciada por conjunção adverbial. Bem, do outro lado da lousa, nós temos aqui um período que eu resolvi criar só para evidenciar a minha segunda característica, que é a ordem inversa das orações, resulta em uso obrigatório da vírgula. Bem, quando chegou carta a abrir, esse aqui é um trecho de uma música de Chico César,